Boa tarde a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberto a 1630ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, realizada em 16 de setembro de 2025, às 18 horas. De imediato, procedo com a verificação do quórum dos vereadores pelo prazo de 20 segundos. Ainda não abriu, tá? Podemos fazer na rechamada depois, doutor? Fizemos a segunda chamada depois, então, tá? Vamos tentar corrigir ali. Esgotado o prazo, convoco a vereadora Elizabeth Gliber para fazer a leitura de um texto bíblico. Convido a todos para ficarem de pé. Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. É difícil responder uma afronta com gentileza, mas quando reagimos de uma forma grosseira, só aumentamos a ira, tornando o momento pior do que a realidade é. Seja gentil em suas reações, acabe com os momentos desagradáveis, demonstrando o amor e a paciência de Cristo. Tenha domínio próprio. Cumprimentando os vereadores, nossa vereadora Beth Gribler, funcionários da casa, demais pessoas que nos assistem pelas redes sociais e a todos que se fazem presente hoje aqui. Cumprimentando o seu Paulo Link, seu Marcos, sua esposa, os assessores, os nossos vereadores, seu Plínio, nosso secretário de Assistência Social, Ciro Ferreto, ex-vereador, escritor, Jefferson Hutz, Michele e seu André também presente. Sejam todos bem-vindos. Solicito que o secretário faça a leitura das correspondências recebidas. Do Legislativo Municipal, vereador Carlito Borges, solicitando a retirada das seguintes proposições: emenda substitutiva global número 4, número 7 e número 8, ao PL 29 de 2025 do Legislativo Municipal, autores vereadores Carlos Boni, Antônio Vorch e Lucas Argentino, que regulamenta e determina como patrimônio histórico e cultural o Festival do Querp do município de Estância Velha e da outras providências. Solicito que o secretário faça a leitura dos pedidos de providências, pedidos de informação e pedidos de indicação. Pedido de providências
367, 368, 69, 74, 75, 76 e 77, 382, 83, 84, 85 e 86 do vereador Carlito Borges. Pedido de providências número 370 ao 373 de 2025 do vereador José Dresch. Pedido de providências número 378 ao 381 de 2025 do vereador Marcelo Stoffel. Pedidos de informações números 62, 63, 64 e 65 do vereador Lucas Argentino. Pedido de indicação número 95 de 2025 do vereador Marcelo Stoffel e pedido de indicação 96 de 2025 do vereador Lucas Argentino, os quais farei a leitura da ementa apenas, senhor presidente. Indicação 95 de 2025, indicação de asfalto do vereador Marcelo Stoffel. Indicação 96 de 2025, indica ao Poder Executivo Municipal a adoção de medidas para cumprimento da portaria Senacom 44 de 2024, que assegura o direito à hidratação em eventos públicos, bem como a observância do projeto de lei número 5.569 de 23, atualmente em tramitação no Congresso Nacional. Solicito que a Secretaria da Casa encaminhe os pedidos aos setores competentes. Conseguimos fazer? De imediato, procedo com a verificação do quórum dos vereadores pelo prazo de 20 segundos. Verificado o quórum, dou início à ordem do dia. Determino ao secretário, vereador Lucas Argentino, que faça a leitura da ata a ser votada. Ata da 1629ª sessão ordinária, realizada em 9 de setembro de 2025. Coloco a ata em discussão. Em votação. Votação encerrada. Declaro aprovado a referida ata por unanimidade em votação única. Solicito que o secretário faça a leitura dos projetos a serem votados. PL 39 de 2025 do Executivo Municipal, que disciplina a utilização da infraestrutura de mobilidade urbana no município por meio de exploração econômica, do compartilhamento de patinetes elétricas e da outras providências. Solicito que o secretário faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 52 de 2025, de expediente 781 de 2025 da Comissão de Constituição e Justiça, disponível no site da Câmara, o projeto está apto a ser votado. Coloco o projeto em discussão. Vereador Antônio Wurst. Presidente, boa noite, colegas vereadores, servidores da casa, que nos assistem aqui presencialmente, também podem estar nos assistindo pelas redes sociais. Presidente, quando esse projeto ele foi apresentado aqui na casa pelo então secretário do Desenvolvimento Econômico e Turismo, né? A gente chamou aqui o representante do Departamento de Trânsito também para defender a pauta e incluir as suas reivindicações. Apresentamos uma emenda nela, mas eu tive uma conversa ontem ainda com representantes do Executivo sobre uma situação. Eu fiz uma indicação ainda em 2023 sobre bicicletas na cidade, tá? Sobre o município fazer alguma parceria para que um banco possa possibilitar, né, disponibilizar bikes para fazer passeio na cidade, que é muito mais viável do que, por exemplo, patinetes, né? Nós não temos uma cidade com um porte para isso. E me foi dito que é a intenção também. Só que a legislação está muito restrita apenas para patinetes. Então, vou ter que fazer uma alteração, por isso que eu peço, que eu vou pedir para o líder da bancada do PL, o vereador Otávio, que segure o projeto com a bancada, para que a gente possa fazer essa alteração, porque realmente hoje o projeto está apenas para patinetes elétricos, mas há conversa para que parta disso para outras possibilidades também. Então, eu vou abrir numa emenda aí que possa ser para patinetes elétricos, para bicicleta, para daqui a pouco
patins, né, qualquer outro tipo de material aí que possa servir para o transporte, mas principalmente as bicicletas, porque também é uma intenção hoje, né? Um exemplo, a 13 de maio hoje é uma via que está asfaltada, que é bem extensa e que poderia ser explorado um passeio de bicicleta nela hoje até o Morro Agudo, por exemplo, o interior do município. Para isso, essa legislação precisa estar adequada daí, e também alterando, evita que precise ser enviada outra, né, legislação aqui para casa. Então, faço pedido para o vereador Otávio que segure o projeto e que a gente apresente essa emenda ainda essa semana daí para que seja votado o projeto o mais rápido possível. Obrigado. Peço vistas ao projeto. Pedido de vistas cedido. Senhor presidente, a emenda modificativa 11 da sequência também, por tabela, já fica Sim, fica retido vinculado. até o pedido, então, na nova emenda ser concluído. Projeto de resolução número 008 de 2025 do Legislativo Municipal, autores vereadores Antônio Vors e José Dresch, que dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar em prol da segurança pública do município de Estância Velha. Solicito que o secretário faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 61 de 2025 do expediente 991 de 2025 da Comissão de Constituição e Justiça, disponível no site da Câmara, o projeto está apto a ser votado. Coloco o projeto em discussão. Vereador Antônio Wurst. Presidente, se em algum momento a nossa sociedade ela se formou, assim como outras no passado, se decidiu se montar polis ou cidades-estado, se foi dado pelo motivo da segurança. Uma organização estatal, ela exige segurança, ela exige que as pessoas introduzidas dentro dos limites, elas estejam seguras. Nós vemos hoje que no nosso país, principalmente, se fala muito em outras pautas que são importantes, por exemplo, saúde e educação, são essenciais para o dia a dia de uma comunidade. Agora, eu sempre digo que sem segurança, não adianta a gente ter as melhores escolas, que nós vamos ter confiança para deixar o nosso filho lá. Mesma coisa sobre a educação, sobre a saúde. Não adianta a gente ter os melhores postos, os melhores hospitais e ter medo de um atentado, ter medo de roubo, ter medo de assalto, de ter a nossa estrutura depredada. Então, a segurança é a base de uma comunidade. A gente só sai de casa todo dia porque acredita que tem segurança de chegar até o trabalho. E nós vivemos hoje numa cidade, eu já disse outras vezes aqui, nós somos como um muro invisível entre a região metropolitana, o Vale dos Sinos, e a encosta da Serra. A Serra começa aqui na cidade vizinha e daqui para o norte começa a ficar um pouco mais tranquilo. Então, nós precisamos melhorar a nossa segurança, melhorar a segurança da nossa região. Tenho conversado com vereadores dos municípios vizinhos, São Leopoldo, Portão, Novo Hamburgo, e o tema da segurança ele é muito relevante, cada vez mais é discutido, porque realmente precisa se investir onde nunca os municípios investiram, que é no serviço de inteligência. Precisamos melhorar a capacidade da nossa Guarda Municipal de fazer investigações, de fazer, sim, ações robustas na rua. Então, por isso, criei essa frente parlamentar junto com o vereador José Dresch. O José e eu conversamos muito sobre esse tema. Nós sabemos que nós fomos aí cabos eleitorais da segurança pública desde sempre fizemos campanha pela segurança, pedimos para que invistam tanto na nossa Guarda Municipal, quanto na Brigada Militar, na Polícia Civil e nas demais forças de segurança. Então, decidimos criar essa frente para que nós tenhamos um amadurecimento dessa discussão. A comunidade precisa falar mais de segurança, precisa ser trazido à flor da discussão a segurança do nosso município. Assim como o Conselho de Saúde é ativo, o Conselho de Educação é bastante ativo, nós precisamos de um Conselho de Segurança cada vez mais ativo. As forças de segurança precisam ser vistas e lembradas como são todas as outras, porque realmente
sem segurança não se sai de casa, sem segurança não se levanta da cama. Então, nós estamos aquém ainda do que precisávamos. É uma pauta que exige um investimento menor do que as demais e traz um retorno gigante. A exemplo do próprio mandato meu, aproveitar a presença do Everton e do Vieira, não vi vocês aí antes, o secretário de Segurança, representando a Guarda Municipal aqui, estão aqui, sabem o quanto que os investimentos feitos no mandato passado, menos de 500 mil reais, deram um retorno muito grande para a segurança, e agora nós estamos prestes a entregar ainda mais material. Mas precisamos de estrutura, precisamos discutir isso. Segurança não pode ser um tabu. Na verdade, na política pública não pode haver tabus, né? E a gente vê que a segurança ainda hoje é. Muitas pessoas questionam a Guarda Municipal ter armamento, questionam os guardas terem 9mm, terem um fuzil, e mal sabem que muitas vezes adolescentes manuseiam um fuzil em determinados bairros aí na proximidade. Então, que fique, a partir daqui, essa frente parlamentar para melhorar esse debate, para aproximar o debate da Câmara de Vereadores, da comunidade, para que a gente possa juntos captar mais recursos, visitar a Assembleia Legislativa, visitar outros municípios, sempre representando a nossa Câmara, e que hoje aqui seja um dia lembrado para a história dessa cidade, que nós demos início de uma frente parlamentar que eu pedi que seja permanente, assim como a da saúde é permanente, que a da segurança também seja, para que não acabe no final do ano essa discussão, que todo ano algum vereador assuma a presidência, assuma a vice-presidência e a secretaria dessa frente, e que façam um debate constante para melhorar a nossa segurança pública. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Coloco o projeto em votação. Declaro aprovado o projeto de resolução 008/2025 por unanimidade em votação única. E sugiro que a gente já faça a eleição, então, de presidente, relator e presidente, vice-presidente e secretário, exato. Alguém quer se manifestar? Questão de ordem, senhor presidente, né? Quem se candidata a presidente da frente parlamentar? Presidente, eu, inclusive tive uma conversa com o Marcelinho. O Marcelinho é um dos vereadores que mais, junto com nós aqui, cobra essa questão da segurança. O bairro dele, Rincão, inclusive, tem essa necessidade de uma representação. Eu sugeri que o vereador se colocasse à disposição junto com nós. O vereador Zé também lembrou dele. A gente havia pedido que eu fosse o presidente, justamente pela iniciativa, o Zé fosse o vice, até pela questão da dificuldade dele, né, de estar junto, e o secretário, ele precisa ser alguém que está no dia a dia ali, conseguindo acompanhar na rua, justamente que aquilo que o secretário vê, ele escreve. E com certeza o Marcelinho vai estar comigo nas diligências, então peço que ele se candidate a secretário, que daí vai conseguir estar comigo na rua e não vai só substituir o presidente, vai estar todos os dias junto nas diligências da frente parlamentar. Então vamos fazer o seguinte, vamos botar então em votação para presidente o Antônio Wurst. Alguém mais? Ok. Para vice-presidente, então, José Dresch, né? Caso algum outro colega queira se candidatar, Caso alguém queira, por favor, se manifeste. Eu vou perguntar, se ninguém se manifestar, assim será. Então, para secretário, o Marcelinho Stoffel. Isso. Ok? Então, formado, né, o presidente Antônio Wurst, vice-presidente José Dresch e secretário professor Marcelo Stoffel. Solicito que o secretário faça a leitura da moção. Moção 14 de 2025 do Legislativo Municipal, autor vereador Antônio Wurst, parabenização e reconhecimento aos finalistas do Campeonato Municipal de Futsal Série Ouro de 2025. Solicito que o secretário faça a leitura do projeto novo.
PL 47 de 2025 do Executivo Municipal, que acresce o parágrafo 4º ao artigo 88D e o parágrafo 3º ao artigo 108B, ambos da Lei Municipal 1041 de 1990, que institui o regime jurídico único dos servidores públicos municipais e da outras providências. Baixo o projeto para a Comissão de Constituição e Justiça. Esgotada a ordem do dia, dou início às inscrições da palavra livre no prazo de 20 segundos. Lembrando que seguiremos até o final do mês, sempre nas nossas sessões ordinárias, com a leitura por cada um dos vereadores de trecho do livro Estância Velha que te quero ler, organizada por Kleber Zanovello, Dáriva e Sandra Reis, da Z Multi Editora, viabilizada através da Lei Paulo Gustavo. É a nossa maneira de homenagear Estância Velha pelo seu aniversário, prestigiando os nossos escritores. Já cumprimentando a Sandra, que esteve há pouquinho aí. Ah, está aí, pronta para filmagem. Nosso vereador Everton, nosso prefeito Valdir. Boa noite, Valdir. Professor Marcelo Stoffel. Boa noite a todos, presidente da casa, colegas vereadores, funcionários da casa, a todos que estão presentes aqui, bastante pessoas importantes, os secretários, os escritores, os vereadores, os prefeitos, sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos e às pessoas das redes sociais que estão nos acompanhando. Primeiro, vou ler o relato de infâncias de Noeli Fuentes, moradora do bairro Centro. O tempo passou e passou bem depressa. Muitas mudanças aconteceram. Que bom! Eu nasci e cresci na Rua Presidente Lucena, em Estância Velha, rua essa considerada como uma das maiores do Brasil, que atravessa inúmeros municípios, sempre com o mesmo nome. Minha casa era localizada bem na área central e a vizinhança boa. Ao lado da casa dos avós e das tias, e na frente famílias amigas e com filhos, mais ou menos da minha mesma idade. Então, nossa turma era de primos e vizinhos próximos. Para contextualizar a época, celular, telefone fixo e televisão não existiam. De eletrônico, somente o rádio. Programação infantil, somente um horário de Rádio Guaíba, diariamente, às 17 horas, que apresentava uma história infantil. Às vezes, estendia. Outras, não. Jornais, revistas, enciclopédias eram os que mais traziam informação e conhecimento. Agora vou entrar nos assuntos pertinentes aqui à nossa vereança. Quero agradecer ao nosso secretário de Obras pela empresa que está sendo feita no bairro Rincão, como eu já tinha comentado na outra semana. É muito importante, né, limpar as ruas, e está em andamento ainda, então isso é muito importante, e logo vão pintar as ruas. Acho que deixar a nossa casa limpa, né, isso é muito bacana, assim como a gente fica chateado onde tem praças e alguns locais públicos onde as pessoas jogam lixos, né, animais mortos e imóveis, né, no caso móveis. Ontem, na rua Germano Léo, que é onde estamos negociando o setor de praças da prefeitura, uma suposta praça nova ali, que é uma área verde bem bacana, perto da rua Rincão. E os moradores me ligaram ontem muito chateados que
tem uns 4, 5 moradores que estão limpando, está muito bonito ali, cheio de flores novas, árvores frutíferas, está tão bacana, a gente vai conseguir uns brinquedos agora com a prefeitura, uns bancos, para que as crianças e as famílias, no final de semana, possam aproveitar, né? Ali tem uma região de moradores menos privilegiados financeiramente, atrás do Campo dos Santos, é uma área de invasão muito grande ali, sabe? Então, as pessoas não têm condições de viajar para ir para outro lugar melhor. Eles estão, no final de semana, eles ficam ali naquelas ruas estreitas, com música alta, e os vizinhos se incomodam. Então, vários moradores estão eles mesmos limpando aquela área, deixando tão legal. E ontem, novamente, né, esses usuários de drogas, eles vão lá e largam lixos, né? Vão largando móveis velhos, eles fazem... tem gente que dá 5, 10 reais para eles, eu acho que não tem outra explicação, e eles vão montuando lixo, começa a entardecer, e aí os moradores ficam muito chateados, não querem intervir com esse tipo de pessoas, porque para não se incomodar, né? Para não ter alguma violência ainda, né? Então, a gente fica chateado com isso, né? A gente quer deixar uma cidade limpa e bacana, ordeira, e acaba tendo essas situações chatas, né? Então, até liguei para a guarda ontem, não consegui contato para de imediato fazer essa ação, né? Pegar o indivíduo lá, né? Mas espero que a gente consiga inibir eles, né? Fazer uma maneira com que as pessoas parem de largar esses lixos lá, né? Porque é quase impossível hoje em dia, né? É muito chato isso. Também agradecer o seu Tarcísio, que eu quero pedir os 5, que o seu Tarcísio está dando essa atenção, o secretário o seu Vieira, né, também está dando essa atenção para nós mantermos essa praça futuramente bem organizadinha ali na Germano Lerco, né, secretário? Tão importante. Também solicitei para o setor de esportes hoje e para o encarregado de praças também, sobre uma praça na rua Nordland, né, Gustavo Nordland, no Rincão, onde não existe nada ali, né? Os moradores já estão há 20 anos solicitando praça ali nessa região, costeando a rua Rincão até a BR-116, nesse bairro Rincão, não existe nenhuma praça, não existe nada, nem para a terceira idade, uma academia, não existe brinquedos para crianças, não existe campinho de areia, nada. Então, eu, com a minha emenda, no final do ano, quero indicar um valor, sim, para fazer uma parte bacana daquela praça. Já vou entrar em contato com o seu Vieira amanhã, nosso secretário, me reunir com ele para a gente possa, pelo menos, fazer um campinho para as crianças se divertir ali agora, né? Um campinho de areia, já uma graminha não, um pouco de areia e mais uma goleira, para que, pelo menos, nesse verão, as crianças possam brincar, ter caminho positivo, seja liberado, para a gente fazer uma praça decente para essa comunidade, né, ter uma academia para a terceira idade, que é tão importante, né? O pessoal ali não consegue vir até a avenida para caminhar. Quero até, inclusive, fazer um projetinho, um caminhódromozinho bem pequenininho ao redor, para que as pessoas possam fazer um exercício ali. É tão importante uma pessoa da terceira idade ter uma dignidade, os moradores daquela região lá, poder fazer um exercício. Então, amanhã eu quero me reunir com o secretário, e eu tenho certeza que ele vai me dar uma atenção especial para que a gente consiga fazer essa ação tão importante. Quero agradecer também ao seu Plínio, que está aqui, do nosso projeto Girassol, que, se Deus quiser, vai sair, talvez não esse ano, né, seu Plínio? Mas a gente está em busca, né, de projetos sociais no Rincão, que vai ser tão importante, né, dar o start, né? Que nem o colega Antônio falou, nós vamos, eu agora, graças a Deus, vou fazer parte desse projeto da segurança da cidade. O que é mais importante do que educar o povo, educar os jovens, as crianças que estão em áreas de vulnerabilidade nos bairros? É fazer projetos sociais, é educar essas crianças, esses jovens, para que depois não gastamos lá na frente com segurança. Tu educar o povo é muito melhor do que gastar com segurança depois. Tu vai ter um povo de outro nível, daqui a um tempo nós vamos colher os frutos. Então, eu sempre bato nessa mesma tecla e nunca vou me cansar. Enquanto nós não fizermos mais projetos de educação, mais projetos sociais para educar o povo, essas crianças, esses jovens que estão entrando em facções, já estão entrando nas drogas, e muito cedo, nós ter que cada vez mais gastar com a segurança ali na frente. Quero só fazer uma leitura aqui, que eu acredito que é muito importante, sobre o professor de educação física, nas escolinhas infantis, que também não me canso em falar que é muito importante, sim, o professor de educação física na escolinha infantil. E vou ler um texto aqui, por quê. A educação física
pode ser considerada um dos principais elementos da educação infantil, pois, por intermédio de seus conteúdos utilizados de forma lúdica, recreativa, leva-se em conta a cultura corporal, constrói-se o conhecimento, as brincadeiras têm função educativa e, por meio delas, crianças entram em contato com o mundo, pois essas fazem parte de sua realidade. Isso tudo é fundamental para um bom desenvolvimento físico, cognitivo, psicológico, social, cultural e afetivo. O envolvimento nessas atividades possibilita o conhecimento de si mesmo e dos outros, e do mundo e do meio ambiente em que vive. Então, é muito importante formar a criança na idade de ouro, que é de 1 ano até os 6 anos. A educação física, o brincar com pessoas qualificadas, sim, vai dar um up na educação e na formação do cidadão lá na frente. Ali onde tu forma, não digo o caráter, tá? Mas a personalidade da criança. A personalidade da criança se forma na idade de ouro, do 1 ano de idade até os 6 anos de idade, a idade de ouro, onde tu forma o cidadão lá na frente. O que ele vai ser lá na frente? É de extrema importância. Então, nós temos que fazer com que o prefeito pense nisso. Toda vez eu vou falar sobre esse assunto. Não vou me cansar, que eu penso no futuro, não só na cidade. Penso no futuro de todos nós aqui. O que é importante é a educação física em escolas que já estão, em cidades vizinhas, já estão mais evoluídas que nós, porque já fazem um investimento pesado na educação das crianças, na educação infantil. Quero deixar minha boa semana para todos, que Deus abençoe a todos. Até semana que vem. Obrigado, vereador. Vereadora Beth Gribler, cumprimentando o nosso ex-prefeito, Nestor Train, nosso secretário de Segurança e Bem-Estar, Sargento Vieira. Sejam bem-vindos. Boa noite, senhor presidente, os colegas vereadores, servidores da casa, os que nos assistem aqui presente pelas redes sociais. Então, já vou começar a ler o livro, o trecho aí do livro aí, Crônica, o maior monumento de Estância Velha, de Nestor Luiz Train, morador do bairro Centro. Pois quis o acaso que nos anos 60 surge-se, em Estância Velha, o maior monumento que se tem conhecimento olhando ao nosso entorno, e não foi erigido por nenhum órgão público associado, foi obra próprias dos filhos em homenagem ao pai. No longínquo ano de 1886, mais precisamente no dia 14 de julho, nascia em Picada Capivara, hoje Lindolfo Collor, Balduin Weber, assim mesmo, sem a quarta vogal, próprio da tradição alemã. Veio à nossa Estância Velha para casar-se com Vilma Hereda Nabinger, esta nascida de família tradicional local, em 5 de outubro de 1891. Associado a seus cunhados, surge, na pequena vila de São Leopoldo, uma das maiores metalúrgicas da região, que, se decorrer dos anos, já sem a participação dos Nabinger, transforma-se na metalúrgica Balduino Weber, especializada em fundição de ferramentas para agricultura e ferragem. Eu estava lendo assim, antes ali, e eu fiquei tão emocionada pensando como cada dia, cada trecho deste livro, da história da nossa cidade, das pessoas, como o seu Nestor, outras pessoas aí também que falam das pessoas que passaram e deixaram marcas aqui na nossa cidade. E como é lindo ver isso. E eu fiquei pensando, será que um dia alguém vai escrever um trecho das marcas que a gente deixou? E que tipo de marca a gente está deixando? Então, fica uma reflexão aí para a gente cuidar das marcas que a gente deixa, para um dia alguém falar bem como hoje, depois de quantos anos, alguém falando de uma pessoa tão importante aqui. Hoje seria isso e uma boa noite a todos. Obrigado, vereadora. Não sei se cumprimentei o seu Paulo Link, mas se eu esqueci, seja bem-vindo. Peço ao vereador Lucas Argentino que assuma a presidência para que eu possa usar o uso da palavra. Autorizado, senhor presidente.
Boa noite a todos. Dispenso os cumprimentos por já tê-los feitos. Eu queria deixar dois convites para eventos que serão feitos aqui nessa casa, são projetos de lei. No dia 4 de outubro próximo, estaremos realizando o Fórum sobre Neurodiversidade. Esse é um projeto meu e do meu colega Lucas Argentino, que vai ser realizado agora, dia 4, que está sendo muito bem elaborado pela casa, principalmente pelo assessor André e a Vera. E nós vamos ter um fórum muito bacana, muito esclarecedor, de um tema que às vezes é meio que escanteado, literalmente, e que precisa, com urgência, ser mais debatido. Então, começamos agora, dia 4, né, colega, para ano que vem, já em abril, fazer o segundo, para que a sociedade se abra para um tema que eu falei, às vezes é esquecido, mas que tem muitas famílias que precisam de atenção. E dia 25 de outubro, o Fórum da Causa Animal, aonde nós temos como tema principal a questão da esporotricose, que é uma doença que vem se alastrando em todo o Rio Grande do Sul. Para quem acompanha sabe que isso já passou na América Latina, já teve no Rio de Janeiro, e que está hoje, muito devido às nossas enchentes também, no nosso estado. Então, são dois fóruns que serão permanentes da casa, com duas discussões que há pouco tempo elas eram pouco divulgadas. Então, deixo o convite, vai ser feitas publicações nas redes sociais, nos veículos de imprensa, para que todos possam participar e também passar para pessoas que são interessadas no assunto. Vou ler meu conto, né, Sandra? O importante é que a gente tivesse toda semana uma leitura, né? Porque a gente pode até divulgar nossas ações, porque a casa está muito bacana. Sem retorno. Ingrid Pasionato, se encontra? Não? Então deve estar assistindo pelas redes. Moradora do bairro Centro. Em consternação constante, imersa em si, um novo buraco vazando, trancada nesse terrível quarto branco, gélido, apagado, com cadeados de 8 cópias e chaves, distribuídas e de 25 combinações diferentes, mas ela é a única que não sabe das combinações e não consegue sair. No começo, não sabia quase nada, mas, nesse momento, sabe ainda menos. De repente, perde-se em si, voltando 15 anos para trás, onde a sua pequena, eu, ainda vive e é muito contente. Ela ainda não sente a falta permanentemente dele, só de vez em quando, pois sabe que alguns meses vai te encontrar e correr pelos longos corredores de sua casa. Em certa manhã, vai acordar e ele vai estar esperando. Muito bonito. Parabéns. Devolvo os trabalhos da mesa ao senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Carlos Boni. Boa tarde, senhor presidente, aos colegas vereadores, aos colegas da casa, às pessoas que se fazem hoje aqui presente e, é claro, as pessoas que nos assistem nas redes sociais. Muito bem-vindo a todos. Eu queria, primeiramente, deixar registrado que hoje estivemos aí, o Henrique e eu, estivemos aí no Governo do Estado, conversando com o secretário do Trabalho, sobre um programa que, quando eu estive lá trabalhando também,
a gente trouxe para cá, que é o RS Qualificação, que hoje está sendo efetuado até pela secretaria ali do Plínio, pelo Cine, enfim. Agora tem a fase 2, e pelo que me informaram lá ainda, o município de Estância Velha não está cadastrado, né? É importante a gente não perder os prazos. Temos aí as carretas do saber também, aí, projeto aí do secretário e deputado Gilmar Socella, que foi buscar no Paraná e foi buscar emendas, inclusive o senador Mourão ajudou muito com emendas aí para que a gente conseguisse essas carretas aí que vão trafegar por todo o estado, levando conhecimento. Então, é importante isso também. E a questão do MEI-RS, que inclusive já teve, acho que 10 ou 15 aparições no RBS Notícias, é justamente aquele auxílio aos MEIs, né, que passaram por situações aí durante a pandemia, durante a enchente, enfim. Né. Então, é importante que também as pessoas que têm um MEI aí entrem em contato para ver, porque tem muitas pessoas que têm direito e ainda não entraram em contato. Né. Tem direito ali a uma determinada quantidade de valor para que possam se levantar, se reerguer, e é importante. Às vezes, para um MEI, R$1.000 faz toda a diferença entre ele ter que voltar a ser CLT ou ele continuar com o sonho de ser microempreendedor. Né? Então, é importante a gente trazer isso também. Antes de ler a poesia, segura o dedo no gatilho aí, Sandra. Eu só queria fazer um breve comentário. Primeiro, assim, ó, mais uma vez, Sandra, né, o Kleber não veio hoje, né? Não, deixa o meu abraço para ele. O Ciro também, que trouxe essa proposta, né, Ciro, de ter esse momento aqui na Câmara, né, segundo o que tu me comentaste. Oxalá nós tivéssemos outros momentos que envolvessem assim a comunidade, né? Porque para nós, realmente, para que vocês saibam, imaginem vocês, numa reunião familiar, vocês falando e todo mundo com a cabeça no celular, ou então olhando TV, ou uma sala vazia e vocês falando para as paredes. Infelizmente, é muitas vezes assim que a gente se sente aqui com essa casa vazia. Eu sei que, na verdade, a nossa reunião, ela é uma reunião privada, vocês não podem se manifestar, né? É uma reunião nossa, mas vocês podem estar presentes para assistir, para acompanhar. Né? E isso para nós é muito importante, porque isso demonstra que realmente a comunidade está envolvida com o que está acontecendo. Infelizmente, essas palavras que eu estou trazendo hoje, elas vão embora com o vento. Né? A gente sabe, porque a gente já falou isso outras vezes, e elas acabam se sumindo ao vento, porque, na verdade, todos nós, conosco não é diferente, todos nós temos uma visão, mas uma visão muito inguinal, e não social e coletiva. E essa visão inguinal, às vezes, acaba conturbando o processo político, porque a gente poderia estar produzindo muito mais, com muito mais gente organizada, ajudando a sociedade civil organizada, nos ajudando os secretários, ajudando os vereadores, para que a gente pudesse produzir ainda mais para essa cidade que merece tanto. Como relato, deixo aqui, ainda não é o teu relato, sabe? Hoje nós temos aqui, se eu contei bem, 14 escritores ou pessoas ligadas ao livro que nós estamos aí promovendo aí tão graciosamente, tendo essa honra aí durante o mês de setembro. Nós temos os 9 vereadores, mesmo que o José não esteja aqui em presença, ele está nos acompanhando, então ele conta como presença também. Nós temos, então, 10 colaboradores, sejam de gabinetes ou sejam da casa. Nós temos o vereador suplente, meu colega Everton, que sempre está aqui presente, mesmo antes de assumir, quando era suplente de vereador, já vinha em todas as sessões, está aqui sempre se atualizando, o que é importantíssimo, oxalá os outros também fizessem isso, até para levar o que está acontecendo para a cidade. Nós temos 2 secretários, né? Às vezes a gente tem 3, dificilmente passa disso, mas normalmente é 1. Né? Então, mas hoje a gente tem a graça de ter 2 aqui conosco. Nós temos... Solicito meu espaço de liderança, senhor presidente. Cedido. Muito obrigado. Se eu contei bem, nós temos uma pessoa da comunidade aqui dentro, que não está ligada a alguma coisa ou outra. Né? Eu acho que somente, me corrijam se eu estiver equivocado, eu acho que só o André Pegoraro é um representante da comunidade hoje aqui. Todos os demais estão ou vinculados à política, ou ao processo legislativo, executivo, ou ao livro. Então, na verdade, nós estamos olhando para 30 pessoas, que por seus motivos estão aqui, mas da comunidade civil, nós temos uma pessoa só representando. Né? Não desmerecendo a presença de cada um, por favor, não me entendam mal, mas eu digo assim, a motivação para estarem nessa casa buscando as informações. Como nós podemos melhorar e como a gente pode crescer ainda em cima disso. Né? Com certeza, o futuro tem muito para nos dar, se nós dermos esse passo, nesse avanço.
Para não dizer só uma, tem mais 6 nos assistindo na rede social, pelo menos foi isso que a Mari me passou ali, né? 6 pessoas na rede social. Então, nós temos aí uma fartura hoje, né? 7 pessoas aí acompanhando. E, é claro, vocês aí que também têm seus outros motivos aí para estarem aí prestigiando e também acompanhar, levar as nossas reivindicações e orientações, enfim. Agora sim, Sandra, vamos à nossa poesia. Marlete Lourenço se encontra hoje? Que pena, Marlete, mas eu vou fazer o possível para te representar bem. Poesia Convite, de Marlete Lourenço Fernandes Feltz, moradora aqui do bairro Floresta. Ao escolher este poema, sinto quanto vale a pena guardar os nossos registros, até para saber que existo, que não sou só imaginação. Apesar da inspiração que envolve os meus dias, entre afazeres e alegrias, rodeada pelas crianças, que me trazem a esperança de um futuro promissor. Quiçá, cheio de amor ou de uma canastra de asa a asa, na verdade eu quero é paz. Para morar nessa cidade, apreciando a melhor idade que já me tinge os cabelos e me tolhe os movimentos, mas liberta o pensamento e o meu desejo de viver, vendo as crianças a crescer e se tornarem adultos, leitores, profissionais, artistas, cultos, seres pensantes que levarão adiante este nome, Estância Velha. Muito obrigado. Até me identifiquei aqui quando ela falou de cabelos brancos, né? Então até me identifiquei um pouco com a poesia. Muito obrigado, espero que todos tenham uma ótima semana. Obrigado, vereador. Só fazendo uma pequena justiça, quando a Sandra me procurou, a gente procurou maneiras de como poderíamos fazer tanto a homenagem para a Estância Velha e aos autores, né? Eu pedi ajuda do Dr. Felipe, que já foi, para ver como a gente poderia fazer essa leitura dentro do regimento interno, e foi uma indicação do Dr. Felipe, né, Sandra, que achou dessa forma, uma forma bacana, e realmente para homenagear tanto a cidade quanto todos os autores. Então, vamos deixar também os méritos para o nosso jurídico, que sempre nos ajuda e muito nessa casa. Vereador Carlito Borges, por favor. Presidente dessa casa, cumprimentando o presidente, cumprimento meus colegas e colega vereadoras, funcionários, 2 ex-prefeitos aqui, Nestor, Valdir, o colega vereador Ciro, ex dessa casa, mas sempre, uma vez sempre vereador, né? O nosso suplente aqui, secretários, o Vieira, o Plínio. Vou, de início, passar aqui para umas demandas que, já está aproveitando que o secretário está aqui, que fui cobrado já umas inúmeras vezes aqui da questão das nossas lojas, tanto da Presidente Vargas quanto aqui da Brasil, onde tem a floricultura, que a gente reveja a questão do estacionamento ali. Vou fazer isso por escrito, levar até o secretário, para que a gente possa encaminhar isso, ver a possibilidade de a gente colocar ali um estacionamento ali de carga e descarga, porque, segundo eles, estão tendo muita dificuldade de receber, porque as pessoas acabam estacionando e deixando ali por muitas horas os carros na frente do comércio deles. Aí tem que receber alguma mercadoria e não consegue, porque está cheio de carro estacionado. Tanto na Presidente Vargas, na parte do comércio aqui, nas lojas, que já fui cobrado já inúmeras vezes. Hoje, novamente, passei ali, o pessoal me chamou, Carlito, e aí? Porque realmente precisa, os carros estão todos estacionados ali e não consegue a localizar a loja para descarregar, inclusive até para levar, às vezes, uma mercadoria que eles têm que fazer as entregas. Então, vou encaminhar isso por escrito ao secretário e a gente analisa isso com carinho. Passando agora a poesia, presidente, que ter a honra de Infância de Mãe e Filha, de Maria Clara Hoffmann Utzig e Michele Tatiane Hoffmann Utzig, moradoras do bairro Bela Vista. Ser criança é pura diversão. Podemos correr e brincar, dia e noite sem parar, e ter uma bateria enorme para gastar. Não há quem não se encante por esse pingo de gente, com alma leve e coração surpreendente. Abraços mais gostoso e olhar muito inocente. Ficamos a pensar,
A infância em comum de mãe e filha, com muitas risadas e folia. São muitos anos que separam a infância dessas gurias. Na infância de uma, brincavam na rua até tarde. Na infância da outra, precisávamos de supervisão até para dentro do portão. Ao falarmos sobre a música, percebemos os gostos diferentes. A batida de hoje em dia é distante de antigamente. Era isso. Muito obrigado. Um abraço a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais e todos que estão aqui no plenário. Obrigado, vereador. Vereador José Dresch. Boa noite, senhor presidente, colega vereadora Beth, colega vereadores, servidores da casa, quem nos assiste aí no plenário e nas redes sociais. Então, vou começar falando aqui, presidente, do relato. Abre aspas. As oportunidades que a vida nos apresenta, fecha aspas, de José Valdir Dilken, morador do bairro em Costa do Sol. Cada indivíduo percorre diferentes caminhos. Ninguém pense que ele nasce pronto. Cada degrau que sobe é o fruto do esforço e dos sonhos. Na minha linha do tempo, um lugar se tornou muito especial. Aliás, não só para mim, mas para uma cidade inteira. Alguns me conhecem como um apaixonado pelo esporte, como integrado a entidades, como colunista do jornal NH, como prefeito, mas trago aqui um pouco do tempo em que meu endereço profissional era o Curtume Bergman. Mas antes dele, em outubro de 1969, arrumei um emprego em uma lancheria na Avenida 1º de Março, em Novo Hamburgo. Era uma lancheria bem movimentada, de 2 sócios. Eu era tímido, sem experiência alguma. Então fica aqui o relato aí do nosso ex-prefeito Valdir Dilken, muito obrigado por representar, espero que tenha representado bem. Senhor presidente, queria abordar um assunto aqui que comentei na rede social no domingo de noite, e que a gente vê que esse problema cada vez está se agravando e vem cada vez poluindo bastante a nossa cidade, que está cada vez mais bonita, mais sendo cuidada. E esses carros abandonados, ônibus, caminhões que temos, né, em várias ruas aqui da cidade, vem trazendo aí um transtorno aí aos moradores. Já vem pedindo faz anos para a gente tomar alguma providência. Então, estive falando com o pessoal do Detran, né, estive falando com o nosso secretário que está aí presente, o Tenente Vieira, falei também com o comandante da guarda, o Éder, mas também quero deixar aqui aberto aí todos os colegas, porque essa é uma pauta que eu acho que todos nós deveríamos abraçar juntos, que é para o bem da comunidade, que é para a segurança, que é para o bem-estar, né, das nossas crianças, que às vezes estão ali perto desses carros, os carros estão aí abertos, abandonados. A gente sabe que tem pessoas circulando aí dentro da cidade que não são muito benquistas de estar circulando, né, mas a gente sabe que também corre risco, né, das crianças estar por ali e esses carros ali jogados no meio da rua. Então, falando com o pessoal aí, tem o pessoal em contato aí do Estado, também orientou que o município precisa ter o local para fazer esse recolhimento, o depósito. Nós temos a lei de 2018, que foi feita, e a gente precisa fazer com que essa lei também seja cumprida como todas as outras que a gente tem, né? Então o município tem ali que notifica o proprietário por um prazo de 15 dias para ele tirar, né, esse veículo daquele local, ou o município recolhe, né, para um espaço do município, um depósito no prazo de 60 dias, e aí coloca a leilão, né? Eu falei com o pessoal, esse leilão tem que cadastrar através do edital ali as empresas cadastradas no Detran para ela fazer a parte legal
né, de tirar esses veículos aqui do nosso município. Também fica aqui, né, que o município aplica ali a medida de despesa para esses proprietários com uma dívida ativa, né, porque o município também não pode ser lesado, né, por essas pessoas que deixaram esses carros aí abandonados. Então, também conversei com o nosso secretário a respeito da gente melhorar a segurança ali no Paradão. É um pedido de muitas pessoas que circulam ali nesse local, de colocar ou remanejar ou colocar uma câmera de monitoramento ali com reconhecimento facial para trazer mais segurança ali para as pessoas que circulam ali naquele entorno e também para que a gente possa ter acesso ali àquela rua que já foi várias vezes ali usado como uma rota de fuga de algum delito aí na área central. Então fica aqui meu agradecimento a todos vocês que estão aí no plenário, estão na rede social, aos servidores da casa por me proporcionar esse momento. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Vereador Otávio Luft. Boa noite, senhor presidente, os colegas vereadores, a vereadora Beth e também os servidores da casa, as pessoas que estão aqui nos assistindo e também pelas redes sociais, os nossos 2 ex-prefeitos, né, o Valdir e o Nestor Traim, e também o secretário Plínio, acho que saiu agora, está ali, o secretário Vieira saiu, né? Mas, enfim, agradecer a todos que estão aí presentes. Crônica. A lista de Janine de Moraes, moradora do bairro Bela Vista. As séries antigas, os seriados de televisão, tanto quanto os filmes da sessão da tarde, têm seu valor. Me desculpe se você não concorda, mas quem diz que não é porque tem algo mal resolvido e não quer tocar na ferida, ou está mal de memória. No mínimo, é divertido rever estas relíquias. Eu sou da geração que, nos anos 1990, amava Barados no Baile, série americana de Beverly Hills, de 90-210. Sonhava em ter filhos gêmeos, a Brenda e o Brando. Assistiu no mínimo 5 vezes os filmes Curtindo a Vida Adoidado, de 1986. De Volta para o Futuro, 1985, e o recorde de repetições no SPT, o filme A Lagoa Azul, de 1980. Está certo que devemos nos atualizar, acompanhar o hoje e o agora, mas sem olhar para trás, não podemos andar para frente. É isso aí, muito obrigado. Mas eu quero falar mais um pouco. Novamente, hoje, eu vou falar da Corsan, que eu não canso de bater na Corsan, de pedir que providência, que arrumam esses canos estourados, né? Nós temos hoje 3 bairros, estavam sem água, ontem e hoje, né? Sem água. União, o Sol Nascente e o Nova Estância. Água suja na torneira e algumas horas sem água, né? Então, a Corsan está fazendo uma bagunça na nossa cidade que não é fácil. Quem não tem esse problema não sente isso. Não, a parte, colega. Sim, senhor. Só para corroborar, conversei hoje de manhã com o supervisor Michael sobre essa situação. Ele falou que foi feito um conserto na rede e a água suja hoje de manhã e desde o final da noite é porque a empresa que fez, é uma terceirizada deles, não fez o expurgo, né? Então ficou a água suja durante um momento, depois
eles corrigiram, só para corroborar com o colega. Sim, mas o morador, infelizmente, paga o pato, né? Então, Suja isso... toda a caixa d'água e assim por diante. Né? E aí tem que limpar, e os moradores têm direito que a Corção limpe essas caixas de água que está tudo sujo hoje, no mínimo, né? Que moradores me ligaram, diziam que é puro barro, né? Então é lamentável isso, não pode acontecer, sabe? Isso teria que cuidar mais, né? Claro que de vez em quando falta água, é normal, mas está faltando muitas vezes a água, e isso nós não podemos aceitar. Eu também queria falar, mas o secretário de Segurança e Bem-Estar saiu, acho, mas eu vou tocar no assunto igual. Eu já fiz o pedido de providência para que no bairro Rincão dos Ilhéus tivesse um posto da Guarda Municipal, né? Porque se um furto, qualquer coisa acontecer lá, até que a guarda daqui vai para lá, os malandros já estão lá quase em São Leopoldo, né? Entendeu? Porque geralmente um assalto é muito rápido, né? E em 2, 3 minutos fazem o assalto e sai disparado, até que tu pega o telefone e liga para a guarda, e o pessoal lá já está viajando longe, né? Então, Cedido, vereador. Tá bom. Então, está aqui o meu pedido, novamente, que o município se preocupa em botar um posto da Guarda Municipal lá no Rincão dos Ilhéus. Isso já é um pedido de anos atrás, né? Que o pessoal pede e quer que esteja um posto lá, mas é difícil. Eu sei que não tem efetivo que chega e tudo são problemas, mas nós temos que resolver isso, né? De um jeito ou de outro, vamos tentar resolver. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Vereador Lucas Argentino. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Beth, funcionários, quem nos assiste. Vou ir primeiro para liberar a Sandra logo, então. Pode ser? Conto. Pelados no centro de Caira M, moradora do bairro Campo Grande. Estância Velha, sexta-feira, 2024, 9h27 da manhã. O relógio da sala 103 marcava os minutos com uma lentidão cruel. Enquanto a professora falava sobre Revolução Farroupilha, Mirella escondia o celular antigo no estojo floral, torcendo para que ninguém notasse o brilho da tela. Guardou o aparelho às pressas ao sentir o toque de um papel no braço. Desdobrou o bilhete com a prática de quem já sabia o que vinha. Levo a água quente, tu cuida da cuia, né? Só podia ser da Nádia. Mirella sorriu e respondeu rápido. Claro, e a pipoca? O bilhete circulou, Andressa rabiscou um coração e completou. Tá comigo, doce com canela. Kathleen vai levar o chocolate. Se não der, a gente rouba do armário da mãe dela de novo. Esse era o conto de hoje. Seguindo, agora na qualidade de vereador e não leitor, ontem tivemos a prestação de contas da nossa Rural Fest de 2025, evento este anunciado, que é para, segundo a própria prefeitura, né, dar um incentivo aos nossos produtores rurais de Estância Velha. Quero trazer uma reflexão sobre o tratamento que a nossa cidade dá à agricultura familiar. Sempre ouvimos o argumento de que a nossa cidade, em determinados movimentos, em determinados eventos, como a Rural Fest, servem como vitrine e incentivo aos nossos produtores rurais. E eu até concordo que eventos são relevantes, dão espaço, dão visibilidade. Mas os números não mentem. Em 2024 e 2025, a Rural Fest gerou um prejuízo somado de R$ 530 mil aos cofres públicos. Enquanto isso, o próprio plano plurianual, referente aos anos de 2026 a 2029, previa apenas R$ 228 mil para o programa de incentivo à agricultura. Ou seja, o valor destinado para incentivar diretamente os agricultores é menos da metade que a prefeitura gastou, ou melhor, né?
para alguns, desperdiçou em 2 anos de prejuízo com este evento. Foi por isso que, junto com o colega vereador Nina, apresentamos uma emenda no PPA para corrigir essa distorção. Aumentamos dos 228 mil para 350 mil, discutido com outros colegas, se eu não me engano, o vereador Carlos também assinou, né, destinado, sim, ao programa de incentivo à agricultura familiar. Esse é dinheiro que, de fato, chega lá na ponta, que apoia quem realmente produz, que fortalece a economia local, que ajuda o pequeno agricultor a investir, a melhorar sua produção e a gerar renda. Quando puder, se me der Por favor, uma parte. à vontade, senhor presidente. O projeto de lei né, incentiva a agricultura familiar foi criado por mim, inclusive, em 2017, porque não havia nada na cidade que, de fato, ajudasse os nossos agricultores. Então, ele é baseado muito simples. Quanto mais notas os nossos agricultores eles tiram, mais benefícios eles têm. Em vários setores, desde adubação, a sementes, a horas máquinas. Em 4 anos, vereador, nós conseguimos dobrar o número de impostos recebidos de Estância Velha. Então, o projeto ele deve continuar e deve ser fortalecido e não ficar a menos que já foi. Então, são vários incentivos. Por exemplo, nós conseguimos aumentar o número de agricultores fornecendo para a merenda escolar em coisas que Estância era proibida de produzir, porque se falava Estância não dá banana. Hoje nós temos uma agroindústria de bananas distritos de Estância Velha, não tinha moranguinho, começamos com feijão, e isso deve voltar, porque isso é incentivo à agricultura. Você ir lá na propriedade e ver a necessidade do agricultor. As festas, elas têm o seu interesse, tudo, mas o agricultor ele precisa que as pessoas vão lá e vejam suas necessidades e trabalhar na propriedade. Diria mais, nobre colega, diria que o programa de incentivo à agricultura familiar é a única política pública que temos sobre os nossos produtores rurais, infelizmente. Em outros anos, a prefeitura chegou a negar R$5 mil para a Associação dos Produtores Rurais durante a pandemia, onde eles ficaram sem poder fazer o seu tradicional café colonial, né, não tinham os recursos para investir neles mesmos, né, mas para festas pomposas nós temos. Os mesmos R$530 mil que de prejuízo poderiam ter sido aplicados de forma um pouco mais eficiente. Programas permanentes de incentivo, em aquisição de equipamentos, em capacitação, em linhas de crédito, em melhorias que mudam a vida do produtor e não apenas dão uma foto bonita no final de semana de festa. A agricultura familiar é responsável por colocar na mesa de milhares de estancienses produto de qualidade. É a base da nossa segurança alimentar, é uma das engrenagens mais importantes. Solicito o meu espaço de liderança, senhor presidente. Portanto, eu deixo aqui esse alerta e este compromisso, né? Continuarei cobrando que os recursos da nossa cidade sejam utilizados para fortalecer de verdade a agricultura familiar e não para bancar prejuízos em nome de propaganda. Aproveitar, fazer um complemento à fala do colega vereador Carlos, quando comenta do RS Qualificação. Né, o RS Qualificação acontece em Estância Velha porque eu repassei o recurso através das minhas emendas parlamentares para subsidiar a contrapartida do município. Né, isso em 2023 para 2024 e está meio atrasado o programa aí com algumas situações. Né, mas eram R$16 mil que eles pediram para um vereador porque não tinham do recurso livre para investir em qualificação dos estancienses. É vergonhoso, mas é um programa muito importante que traz um resultado sensacional na ponta. Né? Eu que, enquanto empreendedor, acompanho o desenvolvimento dos empregos e vagas de emprego, faz toda a diferença. Uma mão de obra qualificada que seria de graça, só basta a prefeitura, junto com o Estado, investir. E aproveitar também para reforçar o convite feito pelo colega vereador Nina, nosso presidente, para o nosso Fórum Anual sobre Neurodiversidade. Né? É a primeira vez que algo desse tipo acontece na nossa cidade, né? Iniciando o debate público e políticas de inclusão na nossa cidade. Então, é bem importante, hoje eu ainda fiz um vídeo, na sequência a gente vai intensificar aí as divulgações e os convites para participarem dia 4 de outubro, um sábado, das 9 até as 3 horas da tarde, teremos palestras, conversas,
evento cultural junto, vai ser bem legal. Então, sintam-se todos convidados e, por favor, estendam os convites a quem acharem necessário. Por hoje era isso. Obrigado e boa noite. Obrigado, vereador. Vereador Antônio Vorst. Mas só complementando, eu sempre gosto de dar os direitos de quem são. Na agricultura, nós criamos o SIM, na época do seu Valdir Dilken. Se bem lembrado, eu não fazia nem parte da vida pública. Várias vezes eu fui lá no seu gabinete para que nós criássemos o SIM na cidade, que é o Sistema de Inspeção Municipal. Hoje acho que nós temos 3 agroindústrias que fazem parte do SIM, para que essas empresas não precisassem depender do Estado, mas foi na época do seu Valdir Dilken que nós criamos o SIM. E eu também, na época, logo depois, criei a Associação de Agricultores, que foi realizado o último café, que vocês, inclusive, participaram, que, graças a Deus, estão funcionando. Isso são, de fato, políticas públicas para a agricultura familiar. Por favor, vereador. Mais uma vez, obrigado, presidente. O relato, em algum lugar li, do senhor notável Marcos Antônio Crefe, morador do bairro Centro. Antes de ler, só vou comentar que me entristece muito ler o seu texto. Muito bom o texto, mas é uma realidade que infelizmente nos deixa triste. E com certeza, ouvindo aqui, todos ficarão também. Resido em Estância Velha desde 1987. Inicialmente no bairro das Quintas e hoje na área central, donde da minha sacada observo o pulsar dessa cidade. Desde então leio e ouço os projetos sonhados e alguns até prometidos pelos candidatos a cargos públicos, tais como hotel, ginásio de esportes, um novo centro de cultura, um museu, um centro de eventos, um novo centro administrativo e por aí vai. Como gostaria de ler esses sonhos realizados, lembrando que sonhar alto acaba não fazendo nem o básico necessário, como tapar buracos, placas de identificação de nomes de rua, etc, etc. Já temos na cidade um grupo que pensa a cidade. Torço para que as prioridades indicadas por este se realizem, nos devidos tempos e nas continuadas administrações. É um texto de uma pessoa que conhece a cidade, que empreendeu na cidade, que investe aqui e que realmente nos entristece, porque eu nasci em 97, ou seja, o senhor chegou na cidade 10 anos antes de eu nascer e realmente o senhor descreveu aqui promessas que são feitas em todas as eleições, inclusive nas que eu participei, né? E é triste saber que o nosso município é um município que não tem estrutura nenhuma, né? Nosso município não tem praticamente nada próprio e o que tem está caindo. As nossas escolas municipais estão todas praticamente numa estrutura muito ruim, salvo, a gente tem que fazer aqui o elogio, às que o ex-prefeito Valdir construiu novas. As anteriores, quase todas brisoletas, ainda de 60, 70 e pouco, estão naquela condição que nós vemos hoje. Então, é lamentável. Nós não temos um ginásio de esportes do município hoje para realizar as nossas competições, nós não temos uma sede, uma administração, uma prefeitura. Então, nós precisamos, hoje, como autoridades, né, olhar para isso e realmente nos envergonhar. Não podemos jogar nossa história fora. Nós temos 2 ex-prefeitos aqui, se não me engano tem um ex-vereador também. Nossa história, ela é o que nos trouxe até aqui. E a gente não sabe nunca o que aconteceu no passado, mas a gente precisa olhar para o futuro, nunca esquecendo de onde nós viemos, mas lembrando de onde nós queremos chegar, presidente. E realmente, eu tinha preparado uma fala hoje, mas ler o relato do meu xará ali, do seu Marco Antônio, realmente entristece o coração da gente. Eu espero deixar um legado aqui nessa casa muito positivo e espero, quando eu sair daqui, que as pessoas lembrem de mim por coisas boas, por ações que fiz, por marcas que ficaram e que ficaram positivas. Eu falei isso lá no início de 2021, né? Quando eu sair dessa casa, eu quero sair com uma cidade melhor do que estava quando eu cheguei aqui na vereança, né? E a gente espera que seja possível. Claro, aqui na Câmara nós não executamos, nós não temos orçamento, mas a gente legisla e sempre espera que o município seja feito de uma forma melhor. Mas quero agradecer e cumprimentar o senhor Marco, todos os que já participaram da estrutura do município, os que participam e todos os escritores que estão sendo homenageados nesse mês.
A nossa história, presidente, ela não pode nos envergonhar e não nos envergonha. Nossa cidade é uma cidade que foi construída com muito trabalho, com muita luta, com muitas dificuldades, e cada conquista nossa custou muito caro, custou muito suor, custou realmente muito trabalho. A gente precisa talvez só um pouco mais de organização para conseguir no futuro construir mais. A gente tem muito patrimônio, a gente comenta muito isso, temos muitos patrimônios que não conhecemos, que não aproveitamos, e isso com certeza pode nos fazer melhorar, com certeza no futuro. Mais uma vez te parabenizo, seu Marcos, e registro aqui a minha tristeza com esse relato, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Não havendo mais nada a tratar, invoco a proteção de Deus e declaro encerrada essa sessão ordinária. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 23/9/2025, às 18 horas.